Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista Alvorada. Nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Eu tenho visto que há outros irmãos de outras congregações, de outras igrejas conosco, e eu queria louvar o Senhor pela tua vida, porque hoje nós não representamos uma bandeira de uma igreja, mas nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Que a presença desse Deus maravilhoso e do Espírito Santo possa envolver o seu coração nessa noite, que você possa ser cheio. Nós cremos que o nosso Deus não habita em tendas e em templos feitos por mãos, mas o nosso Deus atende a sua igreja, o nosso Deus atende a todos aqueles que o buscam. E nessa noite, se você quer buscar o Senhor, você parou na página certa, você está com as pessoas certas. E eu quero louvar o Senhor pela tua vida, pela tua disposição de parar tudo que você está fazendo para louvar o Senhor, para cultuar o Senhor. Nós estamos sentindo a presença do Senhor aqui. E a minha expectativa é que você também esteja sentindo a presença do Senhor aí na sua casa. Que em nome de Jesus o seu lar seja abençoado nessa noite. Que em nome de Jesus as suas ansiedades sejam dissipadas. Que em nome de Jesus, se houver alguém triste nessa noite, que toda tristeza seja convertida em alegria, porque o Senhor está no nosso meio, porque o Senhor tem olhado por nós, e você precisa crer que o Senhor, o nosso Deus, é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Nós estamos esses dias nos esforçando para poder estar com os irmãos nos horários de culto. Mas eu queria dizer que essa não é a única ação da Igreja Batista Alvorada. Nós estamos em fé todos os dias às 21 horas, orando pela situação da nossa nação, pela situação dessa enfermidade que tem tomado o mundo. Nós temos orado para que o poder do Senhor tome toda a terra, para que os céus se abram e o Senhor derrame cura sobre nós. Então, o que nós queremos? Unir a nossa fé com você. Às 21 horas, pare tudo que você está fazendo. Você não precisa fazer um culto inteiro, mas pare com a sua família para orar ao Senhor. De repente cantar louvores, isso vai fortalecer o seu coração. Mas nós cremos que o movimento de oração na terra toca o coração de Deus. E pela sua misericórdia Ele vai agir. Se às 21 horas não é um bom horário para você, não tem problema. Você pode escolher um outro horário. O que você não pode fazer? Deixar de clamar ao Senhor, deixar de orar. Então, em nome de Jesus, se levante como povo de Deus. Nós temos pregado aqui que o povo de Deus é um exército poderoso, e a nossa arma de guerra, amados irmãos, é a oração e a palavra. Então, exército do Senhor, da Igreja Batista Alvorada, das igrejas amigas, orem ao Senhor, sigam a liderança que está sobre vocês. Então, em nome de Jesus, é um tempo de clamor. Nós iremos clamar e os céus irão se abrir. Nós cremos que o Senhor mandará a resposta dos céus. Fique atento. A nossa igreja também tem disponibilizado alguns vídeos para as crianças. Você que tem filhos aí, fique atento à nossa página. Vão ser lançadas algumas histórias para você dividir e poder manifestar a graça de Deus no seu lar com suas crianças. Amém? Que Deus abençoe sua vida nessa noite. Durante essa semana teve uma palavra que tocou muito o meu coração. O Senhor tem me levado à leitura de Gênesis novamente. Então eu tenho alguns projetos com a igreja. Nós temos pregado muito sobre o livro de Atos, numa série de sermões chamada Atos de Transformação. Mas na minha leitura devocional, e nós precisamos ter uma leitura devocional no meu momento com Deus, eu estou lendo o livro de Gênesis. E eu li, amados irmãos, reli um texto que novamente mexeu muito com o meu coração. E enquanto eu lia essa palavra, o Senhor confirmava que era a palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16. Você certamente conhece esta narrativa, mas quem sabe, hoje o Senhor não pode tratar algo novo no seu coração. É hoje que o Senhor pode fazer algo que você está esperando há muito tempo. Amados irmãos, tenha certeza de que essa tempestade vai passar. E muitos de nós, amados, irá continuar a jornada. Quem sabe o Senhor vai usar esse tempo para plantar sementes preciosas no seu coração, fazer germinar e florescer aquilo que Ele quer fazer através de você há tanto tempo.
Então, abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 16, e nós vamos ler alguns versículos juntos, amém? Vamos ler a partir do versículo 7, Gênesis 16, a partir do versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor, encontrando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de sul, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde viestes e aonde vai? Respondeu ela: Estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sobre as mãos dela. E o anjo do Senhor acrescentou: Multiplicarei tanto a tua descendência, de modo que tão numerosa não poderá ser contada. O anjo do Senhor disse-lhe ainda: Estás grávida e terás um filho, e a quem chamará de Ismael, pois o Senhor ouviu a sua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará na presença do Senhor todos os seus irmãos. E o nome do Senhor com que ele falava, ela chamou El-Roi, pois disse: Não vi eu neste lugar aquele que me ouve? Por isso aquele poço que está em Cádiz e Berade foi chamado Bet-la-Roi. E Agar deu filho a Abraão, e lhe chamou Ismael, o filho que tivera com Agar. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Feche seus olhos aí no seu lar e vamos clamar ao Espírito Santo de Deus, que é Ele quem revela a sua palavra. Senhor, obrigado por essa palavra. Oh Senhor, eu dependo tanto do Senhor. Nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala de maneira poderosa. Faça o nosso coração, Senhor, estremecer com o Teu poder nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, do Teu, ó Deus, do Teu trono sai poder, do Teu trono sai graça, em nome de Jesus, do Teu trono sai restauração. Nós iremos, ó Pai, explanar a Tua palavra, e nós sabemos que enquanto nós fazemos isso, ó Deus, corações, ó Deus, são curados, vidas são transformadas, ó Pai, ó Deus, pessoas são libertas, ó Pai, e toda obra do mal é retida, Deus, e repreendida. É isso que nós colocamos diante do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, certamente você conhece esse texto bíblico, porque ele fala de um personagem que é citado em toda a Escritura. Ela fala aqui de Abrão, que logo depois ele vai vir chamar Abraão, mas aqui ele ainda é Abrão, e ele é citado no Novo Testamento como pai da fé, e ele baseia, amados irmãos, a filiação do povo do Senhor. Quando o povo do Senhor é designado muitas vezes no Novo Testamento, ele era designado os filhos de Abraão, porque a promessa de Deus estava sobre a casa de Abraão. Se você for uns capítulos atrás, você vai ver que no capítulo 12, o Senhor faz um trato com Abraão. Ele chama Abraão para fora da tenda e ele faz ali promessas a Abraão. Amados irmãos, a palavra que eu tenho para o seu coração nessa noite não é preparando você para um momento de crise somente, porque nós temos feito isso. Mas eu quero preparar o seu coração para o momento pós-crise. Eu quero preparar você para o momento que virá após o que nós estamos vivendo. Eu quero preparar nessa noite nossos corações para o que nós viveremos na eternidade. Amados irmãos, você não pode ficar retido no tempo que você vive. Você precisa entender que, amados irmãos, haverá para a maioria de nós o amanhã. E você precisa aceitar a oportunidade de Deus de se avaliar. Você precisa aceitar a oportunidade de Deus de se tornar, através do tempo que você está tendo em quarentena, em reclusão, para fazer reflexões. Você não pode ser o mesmo, você não pode ser a mesma após esse momento. O Senhor te deu, para muitos de nós, um tempo de descanso, um tempo de reflexão, um tempo de rever princípios, um tempo de rever valores. Amados irmãos, esse texto vai nos ensinar muito nessa noite. Abraão tinha uma promessa sobre ele. Uma grande multidão seria um desdobramento da vida desse homem. Uma grande descendência estava por vir.
Só que as promessas de Deus se cumprem no tempo que é de Deus. A palavra de Deus, no capítulo 16, narra, amados irmãos, um período de aproximadamente 10 anos de quando Deus havia feito uma promessa a Abrão. O Senhor havia dito para Abrão que faria uma grande descendência. Abrão tinha uma mulher que se chamava Sarai nesse momento, e logo depois nós vamos saber que ela vai vir a chamar Sara. O Senhor tinha uma promessa, e o Senhor tem um jeito de cumprir as suas promessas. Nós queremos que o Senhor cumpra as suas promessas através da sua palavra, através dos seus princípios. Mas, amados irmãos, muito das promessas de Deus, muitas das coisas que Deus deseja para nós, não se cumpre no tempo que nós esperamos. E nós temos um grave problema de viver o tempo de espera do Senhor. E o primeiro ponto dessa noite que eu quero falar ao teu coração é que às vezes nós somos os nossos principais inimigos, nós somos os nossos principais sabotadores, nós criamos, irmãos, a maioria das nossas tempestades. Abrão estava lá com Sarai, já avançado em idade, por certo, mas sobre ele tinha um peso da promessa do Senhor. Só que o tempo vai passando, aquele homem, amados irmãos, com o coração já distante da promessa do Senhor, a sua esposa também, vendo o tempo passar. Eu imagino que passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 5 anos, passa 8, amados, passa 10 anos. E aquela mulher olha para o seu esposo e fala: Abrão, o Senhor tinha uma promessa para nós, e essa promessa precisa se cumprir. Abrão, vamos fazer o seguinte, eu não estou gerando filhos, eu vou pegar a minha serva, porque era comum naquele tempo, havia senhores e os seus servos, e na casa de Abraão havia uma serva chamada Agar. Agar certamente tinha uma intimidade com eles, certamente não era a única serva deles. Alguma coisa Sarai viu em Agar para chamá-la para perto. Agar chama Abrão e diz: olha, você vai tomar Agar, e dela nós suscitaremos a nossa dependência. Amados irmãos, Deus tinha uma promessa, e a promessa era para Abrão e Sarai, mas o coração deles não estava, amados irmãos, tranquilo na condição e na espera do tempo. E o que eles fazem? Eles se antecipam ao projeto de Deus. O que eu tenho para falar nessa noite? Amados irmãos, muitas das coisas que nós sofremos, nós provocamos. A ação de Sarai provocou um grande dano em sua família. Em primeiro lugar, a ação de Sarai rompeu um princípio de Deus. Não foi isso que Deus havia tratado. Deus não havia mandado Abrão tomar outra mulher. A promessa de Deus era de Abrão com Sarai. Outra tragédia é que a ação de Sarai e de Abrão traz é a ruptura na relação com a sua serva. Certamente aquela mulher não tinha uma opção. Certamente essa mulher não tinha escolha. Eles ferem o princípio de Deus, e agora, porque ferem o princípio de Deus, as coisas começam a desandar. Aquela mulher é tomada por Abrão, e ali ela engravida, e ao engravidar, amados irmãos, ela começa a se sentir diferente, e ela começa a desfazer da sua senhora, ela começa a se achar maior do que a sua senhora. Imaginemos aí, irmãos, uma sequência de erros. Em primeiro lugar, o erro de Sarai, mas o erro também de Abraão. Às vezes o erro bate à nossa porta, o nosso cônjuge traz uma proposta, o nosso cônjuge fala que vai fazer algo, que tem uma proposta de trabalho, que tem uma proposta de viagem, que tem uma condução espiritual para casa, e às vezes nós vemos que isso não está dentro das promessas de Deus, não está dentro da proposta de Deus, e às vezes nós não interrompemos o erro. Nós vemos isso se repetir, amados irmãos, depois com Ananias e Zafira, lá no Novo Testamento, em Atos, agora trocado. O homem traz a proposta de esconder o valor, e a mulher, sabendo disso, concorda. Quero trazer uma palavra para você. Você precisa interromper o fluxo de erro na sua casa, porque o erro do seu esposo
ele traz consequências para toda a família. O erro da sua esposa sai para toda a família. O erro dos seus filhos pode trazer consequências terríveis para toda a sua família. E você tem um papel de se posicionar, você tem um papel de interromper o mal, de interromper o erro. Amados irmãos, Abraão não interrompe o erro. Aquele homem era para ter rememorado a palavra do Senhor e ter dito: o Senhor tem uma promessa para nós e nós não abriremos mão da promessa do Senhor. Mas assim, amados irmãos, ele não faz, e a sua família paga um preço terrível. Eles esquecem da palavra de Deus, das promessas de Deus, e eles passam a tomar o lugar de Deus. Amados, se a promessa de Deus é Deus que cumpre. Tem coisa que você não pode fazer, tem coisa que você tem que esperar a mão do Senhor agir. Você precisa esperar o tempo de Deus. Amados irmãos, uma crise se instaura na casa de Abrão. Sarai tinha tido a ideia. Não estou culpabilizando as mulheres, amados. A família todinha estava errada. Olha só, Sarai teve a ideia. Olha, toma Abrão, Agar, se deita com ela. Deitou. Quando deu problema lá na frente, Agar, grávida, ficou empoderada e começou a humilhar Sarai. O que ela faz? Olha o texto. Ela volta para Abrão e fala: olha, que Deus julgue entre mim e ti. Vai recair sobre você essa afronta que Agar está fazendo. Ou seja, ela mesma trouxe o problema e agora ela mesma estava reclamando do problema. Amados, vê se não é isso que nós fazemos. Nós mesmos somos que gastamos além da conta e nós mesmos que reclamamos da dívida. Amados, nós que na quarentena estamos arrebentando na merenda. Nós estamos comendo bastante doce, amados, e depois nós subimos na balança e reclamamos. Vamos reclamar da nossa mulher: ah, que mulher terrível, tanto doce, essa mulher só faz doce, essa mulher só faz comida boa. Amados irmãos, nesse tempo até os maridos estão mostrando seus talentos na culinária. Mas, amados irmãos, são um exemplo para a gente olhar que até nas coisas simples nós precisamos nos responsabilizar sobre o que nós fazemos. E, amados irmãos, o problema não é você comer bem. O problema não é você, às vezes, comprar uma coisa para alegar o seu coração. O problema é quando nós, amados irmãos, negamos a vontade de Deus e pecamos. O Senhor não quer que você peque. Amado irmão, se posicione contra o pecado. Se posicione a favor da santidade. Às vezes nós cavamos as nossas covas, sabe por quê? Entramos em searas que não são nossas. Fechamos negócios que não devemos. Tomamos atitude que nós não deveríamos tomar. O Senhor tem algo bom para você. O Senhor tem um caminho bom para você. Tome decisões segundo o padrão do Senhor. Amém? Se Deus prometeu para você, não corte caminho. Espere o tempo do Senhor. Mas, amado irmão, quando nós erramos, o ser humano ele tem uma tendência natural. Quando nós erramos, a tendência do nosso coração é fugir. Agar, embora não tenha responsabilidade na primeira parte da história, mas agora Agar não sabe lidar com o que estava acontecendo com ela. E ela começa a maltratar a sua senhora. E Sarai começa a devolver isso, porque numa disputa de poder, o mais fraco que sofre. Numa disputa, amados irmãos, que estava acontecendo ali, porque Agar tinha um filho de Abrão, mas Sarai tinha o coração de Abrão. O que Abrão faz? Faça com ela como te permitir. Ela começa a maltratar aquela mulher. Eu fico imaginando as ofensas que ela defere para Agar. Você é só uma concubina, você não tem valor, você é só uma serva, você nunca vai ter a atenção de Abrão. A ofensa foi tanta, a humilhação foi tanta, que Agar sai, ela foge, vira uma serva fugitiva, e ela vai, amados irmãos, para o meio do deserto. Você imagina uma serva sem posses? Você imagina uma mulher grávida? Imagina uma mulher humilhada e triste, rumando junto no caminho do deserto, sem ter para onde ir. Irmãos, que sofrimento. Aquela mulher vagando nos perigos da violência, vagando pelo perigo da fome.
Amados irmãos, abandonada, ela foi abandonada por Sarai, porque ela era serva, era obrigação de Sarai cuidar dela. Ela foi abandonada por Abrão, porque Abrão fez o filho nela, então ele deveria ter cuidado dela, ele deveria ter defendido ela, ele deveria ter mediado as coisas, mas Abrão, nesse caso, foi omisso. Então ela estava totalmente abandonada. E quando nós, amados irmãos, nos encontramos nessa situação, em fuga por causa dos nossos pecados, do nosso erro, amados irmãos, quando nós nos sentimos abandonados por quem deveria cuidar de nós, porque isso acontece na nossa vida. Talvez você que me ouve nessa noite já sofreu pelo abandono, sofreu pelo abandono do seu pai, sofreu o abandono da sua mãe, a pessoa que deveria cuidar de você não cuidou. Talvez você já tenha um momento que você errou, como Agar errou, e você saiu andante pelo deserto, ninguém lhe abraçou, ninguém lhe deu uma nova oportunidade, e você achou que a história estava acabada. Talvez nessa noite há homens e mulheres achando que a sua história terminou, estando em verdadeiros desertos. Mas a palavra que eu tenho nessa noite para a sua vida é que todo mundo pode esquecer de você. Todo mundo pode virar as costas para você, mas o Senhor não desiste de você, mas o Senhor não vira as costas para você. Agar estava no meio do deserto e quem aparece? Um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor aparece e diz o seguinte para Sarai, diz o seguinte para Agar: Agar, serva de Sarai, da onde você está vindo e para onde você vai? Amados irmãos, o coração de Agar entendia que aquele momento era o momento final, que ali havia um ponto final. Mas, amados irmãos, o Senhor que define qual é o final da nossa história. É Ele que diz quando a história terminou, e é Ele que diz quando a história tem continuidade. A maioria das vezes que nós queremos dar fim, o Senhor tem uma palavra de esperança, de renovo para a nossa vida. Na maioria das vezes que nós não temos coragem de encarar as pessoas, muitas vezes dificuldade de encarar a nós mesmos, muitas vezes dificuldade de encarar o Senhor. Amados, o Senhor vai ao nosso encontro. Está tirando isso da onde, pastor? Estou tirando da palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dar algum exemplo. Eu quero pensar contigo nessa noite. A palavra de Deus vai falar de Adão. Não tão longe eu citei esse exemplo e vou citar de novo aqui para você. Adão havia pecado. Adão havia se distanciado da vontade de Deus, e quando ele peca, ele foge. Mas o Senhor vai encontrar Adão. Ele chama Adão de volta e dá uma nova veste para Adão. Quer um outro exemplo na palavra de Deus? Moisés tinha uma promessa sobre ele, mas mata o egípcio. O que ele tem que fazer? Fugir, porque quando nós erramos, a tendência é fugir. Mas o Senhor vai buscar ele lá, para dirigir o povo de Israel, para fazer uma nova história. Amados irmãos, o servo de Deus Elias, tão poderoso em obras, quando é ameaçado por Jezabel, foge para dentro de uma caverna. Quem bate lá? Quem alimenta Elias? Quem diz para Elias para sair da caverna? Porque havia um novo amanhã, porque havia uma nova história. O Senhor Todo-Poderoso. Por isso que eu te digo nessa noite, assim como Adão, Agar, Elias, Moisés, Jacó, quando engana Esaú, e aí quando engana, quando erra, foge com medo. Quem traz de volta, quem faz o caminho da restauração é o Senhor. Eu quero te dizer que existe um Deus de misericórdia que nos acha em qualquer lugar. Ele nos acha no deserto, nos acha na caverna, nos acha no vale, Ele nos acha no interior do nosso quarto, Ele nos acha no profundo da nossa angústia, Ele nos acha quando tudo parece perdido. Ele chega até nós como um anjo que chegou a Agar. E eu queria que você nessa noite recebesse da palavra do Senhor e ouvisse da voz do Senhor o seu nome. Que você entendesse que o Senhor te chama pelo nome. Nessa noite o Senhor pergunta para você: aonde você está? Aonde você está indo? Eu não sei antes dessa pandemia como você estava levando a sua vida. Eu não sei qual era a tua relação com Deus, como é que você estava comprometido com a santidade. Mas vou te dar um parênteses aqui para você fazer uma reflexão. Amado, você já imaginou
É claro que a palavra é de esperança, mas você já imaginou se a sua vida acabar? Se você entrar para a estatística como um desses que veio ao falecimento, qual vai ser o seu lugar na eternidade? Para onde você está indo? Você tem lugar no céu? O teu relacionamento com o Senhor nessa noite te garante a entrada no céu? Eu quero te dizer que o Senhor está chegando aqui para dizer para você: filho, filha, aonde você está indo? Filho, filha, o que você está fazendo com a sua vida? O Senhor nessa noite quer te acolher, o Senhor nessa noite quer te encontrar, o Senhor nessa noite quer te chamar de volta. Talvez você que está ouvindo essa palavra está afastado do caminho do Senhor. Talvez você que está ouvindo dessa palavra não estava seguindo o Evangelho da maneira como tem que seguir, mas o Senhor tem uma noite de conserto para você, mas o Senhor quer construir uma nova história, e o Senhor está te achando hoje, na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, e Ele está perguntando: filha, filha que se sente tão abandonada, filha que se sente tão entristecida, filha que foi humilhada, cadê você? Filho que para o mundo não tem valor, porque alguns de nós, irmãos, não tem valor para ninguém, mas nessa noite eu quero liberar uma palavra a você, que aos olhos do Senhor há valor, que o Senhor quer te restaurar, o Senhor quer cuidar de você. Amado, Ele encontrou essa mulher, mas o Senhor, Ele nos encontra aonde nós estamos, mas Ele oferece uma nova história. Talvez você tenha em algum momento tido a fantasia de conseguir fugir do Senhor. Eu quero te dizer que não há nenhum lugar em que o Senhor não possa te encontrar. O livro de Salmos 139 diz o seguinte, versículos 7, 8, 9 e 10: para onde irei? Me irei do teu espírito. Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir o céu, tu estás. Se eu fizer do Seol a minha cama, eis que tu estás ali também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O Senhor quer pegar na sua mão nessa noite e te levar para construir uma nova história. A palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, pode superabundar a graça. Aonde uma história pode estar destinada ao fracasso, ao término, o Senhor pode fazer algo novo. Sabe o que a H diz para o anjo? Para aquela manifestação da presença do Senhor? Ela fala: tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Nessa noite existe um Deus que te vê, um Deus que contempla a sua situação e um Deus que quer fazer você passar por um caminho de restauração. Você quer saber o que esse anjo diz para H? Esse anjo diz para H o seguinte: olha, você vai voltar para a casa de Sara, e lá você vai se submeter a ela. Sabe o que ele estava falando? Você vai consertar os seus erros. Sabe o que ele estava falando? Você vai consertar a tua história. Porque muitas pessoas entendem que o Evangelho não tem conserto, o Evangelho não tem mudança de vida. Tem sim. Tinha uma promessa sobre a vida dela, mas estava condicionada a ela retornar e consertar a tua história. Hoje é noite de reflexão. Qual as áreas da tua vida que tu precisa consertar? É a área da tua santidade? É a tua vida conjugal? É o teu relacionamento com os teus filhos? É o teu relacionamento com os teus familiares? Sabe o que o Senhor está te falando nessa noite? Que tu precisa reparar, que tu precisa consertar, que tu precisa retornar, que tu precisa pedir perdão, que você precisa perdoar, que você precisa passar pelos processos que Deus quer que você passe. Nós temos vivido um tempo em que não tem conserto. As pessoas dissolvem os seus relacionamentos, as pessoas dissolvem aquilo que deveria ser, na verdade, restaurado. Mas o Senhor está dizendo que não há uma nova história sem conserto. Sabe por quê? Porque quando a gente não se conserta, a gente repete todos os erros de novo. Não adianta você mudar de casa, não adianta você mudar de emprego, não adianta você mudar de mulher, não adianta você mudar de marido, se você não se consertar, porque nós vamos gerar tudo de novo. Eu encontrei um homem essa semana, e ele estava tão afoito que ele começou a falar comigo, nós dois em pé,
e eu com medo dele falar de perto, não conhecia ele, né? Nessa crise danada de coronavírus, mas aquele homem estava com o coração tão aflito, que em pé a gente ia conversando e ele começou a contar a história dele. Tomara que ele não esteja assistindo essa transmissão. E o que ele falou para mim? Ele falou: olha, eu estou desesperado. Ele casado há 32 anos, a esposa foi embora. E eu falei assim: meu filho, como é que ela foi embora? Eu botei ela para fora. E eu liguei, ela não quer voltar. Eu falei: mas foi o senhor que botou ela para fora? Ele falou: não, mas ela não volta. Aquele homem não conseguia ver, amados, que havia ele que tinha provocado o problema. Ele não estava conseguindo enxergar, amados, que ele precisava rever algo dentro dele. Eu não sabia se ia ver aquele homem novamente. Lancei logo uma palavra sobre ele. Falei: meu irmão, se você não mudar, nada vai mudar. Essa mulher está esperando você mudar para poder te dar uma nova oportunidade. Você precisa reconhecer os seus erros, as suas falhas. Amado, o povo de Deus não é um povo turrão, não. Não é um povo irracional, não. O povo de Deus é um povo transformado no Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus é composto por mulheres que voltam atrás e pedem perdão, que devolvem o mal que foi feito com bem. É feito de homens que conseguem perdoar, voltar atrás, ser bondosos. Se eu tenho um conserto para você, com a sua família, e você precisa começar a consertar a sua conduta, foi isso que o anjo disse para Agar: pode voltar para casa, porque lá é o seu lugar. Você precisa passar por aqueles processos, porque uma nação extremamente poderosa vai vir através de você. Uma nação que nem se pode contar vai vir sobre você. Uma promessa maravilhosa. Você quer receber a promessa do Senhor? Obedeça o Senhor. Talvez o Senhor quer fazer conserto na sua vida. O Senhor quer fazer conserto no seu casamento. O Senhor quer fazer conserto na sua vida emocional. O Senhor quer fazer conserto na sua vida financeira. Mas aonde você tem errado? O que você pode consertar? Tira um tempo de reflexão. Coloque num papel os erros que você tem cometido. Coloca num caderno, depois você queima a folha. Coloca seus pecados, depois você rasga, escritura para ninguém ver. Mas coloca lá: eu preciso melhorar na minha santidade, eu preciso melhorar naquilo que eu assisto. Eu preciso, jovens, melhorar no meu namoro, na santidade do meu namoro. Eu preciso melhorar nas coisas que eu vejo. Eu preciso melhorar no meu relacionamento de trabalho, no meu comprometimento. Amados, e ore sobre isso e clame ao Senhor por melhora, porque aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que retornam e passam pelos seus processos, aqueles que reconhecem que foram vistos pelo Senhor, alcançam a benevolência do Senhor. Amém? Aquela mulher volta porque a obediência gera bênção. E ali ela passa mais um tempo. Nós vamos ver alguns capítulos à frente que depois Ismael passa por um processo muito parecido. Mas a mão do Senhor nunca deixou de ser com a família de Agar, nunca deixou de ser com Ismael. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Eu não sei se você se encontra num lugar que erraram contra você, ou não sei se você se vê num lugar de errante, mas eu quero trazer uma verdade do céu. O Senhor te vê independente da tua posição. Você pode se achar a mais santa das pessoas, o Senhor te vê. Você pode se achar o maior dos pecadores, o Senhor te vê. Você pode se sentir um leão conquistador da terra, aquele que vence batalhas diárias. Existe um Deus que te vê. Agora você pode estar se considerando nessa noite um perdedor, mas existe um Deus que te vê. E esse Deus te encontra no deserto, te encontra no vale, te encontra na caverna, porque Ele quer ter relacionamento contigo, porque Ele quer restaurar você. A palavra do Senhor vai nos dizer que existe alguém que nos encontra quando ainda nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar a palavra dessa noite dizendo que o Senhor Jesus quer encontrar o seu coração, que você não está esquecido na quarentena, o Senhor está com você aí, que o seu coração pode ser tratado, restaurado. Quando você voltar para o trabalho, tomara que reconheça que você não é mais o mesmo. Quando depois de ouvir essa palavra e orar, que nós vamos orar, tomara que seu marido olhe para você e fale: nossa, como minha esposa está diferente. Tomara que a sua esposa olhe para você, marido, e fale: nossa, como meu marido mudou. Eu acho que ele encontrou o Senhor. Eu acho que ele foi visto por Deus.
Que o teu pai olhe para você, filho, e diga: nossa, como meu filho, minha filha está diferente. Que você, pai, seja visto pela sua filha, pelo seu filho. Nossa, meu pai tem encontrado com Deus. Que Deus abençoe sua vida nessa noite. Amém? Você está debaixo do Deus que te vê, em qualquer lugar. Que Deus abençoe você. Vamos orar nessa noite? Eu já convido para a equipe de cântico para estar aqui nessa noite. Vamos cantar uma canção ainda, né? Mas eu queria antes orar com você. Talvez você não se sinta visto por ninguém. Talvez você não esteja conseguindo orar. Sabe por que a gente está montando essa estrutura todinha aqui? É para pegar sua mão e colocar na mão do Senhor. É para pegar o seu coração e conectar no coração do Senhor. É para pegar a sua vida e juntar a vida do Senhor. Seja abençoado nessa noite. Nessa noite o Senhor te encontra. Amém? Vamos orar? Nós vamos orar, depois vamos cantar uma canção, depois vamos dar a bênção apostólica. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, assim como Agar, nós precisamos ser encontrados pelo Senhor. Nos encontra no meio do nosso deserto, Senhor, e nos faz, ó Deus, nos sentir achados pelo Senhor, contemplados pelo Senhor. Que essa seja uma noite de restauração, que essa seja uma noite de cura, Pai. Talvez alguma mulher nessa noite se sinta humilhada pelos traumas que já sofreu. Em nome de Jesus, nós, ó Deus, clamamos ao Senhor para que o Senhor libere restauração. Em nome de Jesus, restaura os casamentos nessa noite. Em nome de Jesus, restaura as famílias nessa noite. Em nome de Jesus, restaura as vidas financeiras nessa noite. Senhor, abre os céus. Nós temos uma necessidade que é maior que a de saúde. Nós temos uma necessidade da nossa alma, que é a vida eterna. Ó Deus, abraça o nosso coração, aquece o nosso ser. Em nome de Jesus, nos leva mais profundo, Senhor, na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus segura em tudo.
durante a semana, ora ao Senhor, todos os dias, 21 horas, é o propósito da igreja. Mas se você não pudesse orar, ore em outro momento. Se você puder, manda uma foto aí pra gente, lá no grupo da igreja, vai vir os administradores do grupo. Isso vai incentivar outros irmãos a estarem clamando. Se tem uma palavra para você que possa estar passando alguma necessidade, nós queremos caminhar com você. Alguma necessidade espiritual, emocional, entre em contato com o pastor, no WhatsApp, liga para mim, fala com alguém da igreja, a gente vai até você te assistir. Se você precisar de alguém para orar com você, nós estamos aqui. A igreja do Senhor, ela não acabou, não está fechada. A igreja do Senhor, ela está viva. Eu queria também agradecer a equipe que está aqui nessa noite. Irmãos, um esforço muito grande, acredite, né? Muito tempo para que a gente pudesse animar isso. A gente não vem caminhando nessa lógica, né? Mas o Senhor tem dado graça. Queria agradecer por essa equipe que tem nos abençoado, deixado o seu lar. E em nome de Jesus, nós cremos que cada vez mais, que nós nos colocamos à disposição do Senhor, mais ele nos diz que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nós iremos orar. E aí eu vou integrar logo depois a bênção apostólica. E aí você receber aí na sua casa, você vai receber no seu coração, né? Mas eu vou convidar você a estender sua mão aí. Deixa os teus familiares te olharem. Você vai estender sua mão para receber a bênção do Senhor numa atitude de fé. Amém? Nós vamos abençoar você com o nosso coração, pedindo a Deus, o Senhor libera a bênção que você recebe aí. Amém? Deus seja louvado. Senhor, abençoa o teu povo reunido nos lares, ó Pai, reunido nas casas. Abençoa homens e mulheres que nessa noite, ó Pai, voltam o coração para o Senhor. Pai amado, não ligando para a enfermidade, não ligando para as preocupações, mas interessados, ó Pai, em escutar a Tua voz. Enquanto nós te adoramos, manda a resposta do alto. Enquanto nós te adoramos, manda a resposta do céu. Enquanto nós te adoramos, manda cura. Enquanto nós cantamos, ó Pai, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder. O Senhor sabe que cada filho Teu necessita nessa noite, que o Senhor possa conceder. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Agora você estenda sua mão, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, todo o povo que clama pelo nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. E amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.